Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais este momento, o qual estamos diante da Sua Palavra, mesmo estando em nossos lares, mas louvamos sempre a Deus porque Ele tem nos alimentado por meio da Sua Palavra. Então, meus irmãos, a partir deste momento, eu vou começar aqui a expor, querendo Deus, a partir de hoje, uma série de exposições que estão ali nos livros dos Salmos. E são os 15 salmos de romagens, ou os 15 cânticos de romagens, que são ali, que começa do salmo número 120 até o salmo de número 134. Então, meus irmãos, espero em Deus que estas exposições destes salmos venham ser edificantes para todos nós. Que Deus venha falar aos nossos corações também por meio dessas exposições. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, ditas estas palavras, vamos desde já começar o nosso primeiro estudo, no nosso primeiro salmo de romagens. E eu convido vocês que estão aí em seus lares a abrirem junto comigo a Santa Palavra de Deus no Salmo de número 120, o qual eu vou fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 7. Ou seja, eu vou ler todo o Salmo e logo após iremos expor todos estes versos. Então, você que está em sua casa, a partir deste momento, me acompanhe na leitura da Santa Palavra de Deus. O Salmo 120 nos diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar, meus irmãos, neste momento, pela santa palavra de Deus. Santo Deus, Pai bondoso e Pai misericordioso, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, diante da Tua santa palavra. Então eu te clamo, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, por meio deste salmo, Senhor, que o Senhor venha trazer a Tua palavra, Senhor, mais profunda na nossa alma, que ela venha nos corrigir, nos disciplinar, Senhor, e também, Senhor, nos edificar, para que venhamos, Senhor, ser crentes mais maduros e mais santos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Faz isso, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito Santo, ó Deus. Faz isso, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como falei no início, estamos dando início aqui a uma série de exposições nestes salmos de romagens ou cânticos de romagens. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero aqui falar para vocês um pouco sobre o contexto aqui destes salmos de romagens, antes de começar a expor estes versos do salmo número 120. Então, sobre estes salmos de romagens, esses 15 salmos, iremos ver aqui, que os autores destes 15 salmos, pelo menos 10 desses 15 salmos aqui, são atribuídos a autores anônimos. Não sabemos, de fato, quem escreveu estes salmos, pelo menos 10 destes. Por exemplo, o Salmo número 120, o qual fizemos a leitura, não sabemos quem foi o autor. Entretanto, meus irmãos, outros 5 desses 15 salmos aqui são atribuídos a autores conhecidos, como por exemplo o rei Davi. São atribuídos 4 salmos a ele, como os salmos de número 122, 124, 131 e o salmo de número 133. E um salmo é atribuído
a Salomão, que é o Salmo de número 127. Vale salientar, meus irmãos, que mesmo não sabendo quem é o autor destes salmos, deveremos levar em conta que estes salmos estão aqui porque são inspirados, né? É a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Então, todavia, mesmo sabendo quem é o autor destes salmos, deveremos acreditar e crer sempre nestes salmos, não somente nestes salmos que têm os autores desconhecidos, mas em toda a palavra de Deus, a qual é inerrante, que não tem erro, a qual, meus irmãos, é inspirada por Deus. Então, mesmo não sabendo quem são os autores, deveremos levar em conta que deveremos sim sempre acreditar na palavra de Deus, porque foi instituída tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, não é? Foi instituído toda a Bíblia Sagrada por meio de homens inspirados por Deus. E se está aqui na Bíblia Sagrada, nós como crentes deveremos acreditar e dar crédito a toda a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, também esses cânticos de romagens ou salmos de romagens, não é? Aqui, eles, meus irmãos, os historiadores nos dizem que faziam parte do inário dos peregrinos, dos judeus, ali do povo de Deus, os quais iriam, meus irmãos, pelo menos uma vez por ano, né, as festas ali constituídas por Deus para o povo de Israel, os quais moravam ali na região da Palestina, como bem sabemos, né? Naquele contexto, as tribos de Israel estavam espalhadas. Então, Deus ali constituiu, ali, não é, determinou ao seu povo, por intermédio de Moisés, que este povo de Deus fosse pelo menos ali participar de uma das 3 festas que tinham ali no templo, as que eram as festas ali da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, meus irmãos, o povo de Deus saiu de suas casas, com suas famílias, com seus filhos, suas esposas ali, com os seus sacrifícios, com as suas ofertas, e iam peregrinando até o templo, até Jerusalém. Neste percurso, eles cantavam alguns desses cânticos aqui, de romagens, né? Que vai do Salmo número 120 ao Salmo de número 134. Então, estes cânticos aqui, eles faziam parte, né, do inário do povo de Israel, do povo de Deus. Também, meus irmãos, os comentaristas nos dizem que certamente os pais de Jesus cantaram alguns destes salmos e hinos quando eles foram ali, não é, a festa da Páscoa, naquele momento ali onde levaram Jesus Cristo, quando ele ainda era criança. Esta citação está lá em Lucas capítulo 2, verso 41 e 42. Possivelmente, meus irmãos, também os comentaristas e historiadores do Antigo Testamento nos dizem que até o próprio Cristo possivelmente cantou, louvou alguns desses cânticos aqui, de romagens, quando ele estava ali, não é, na festa dos tabernáculos. Essa referência está lá em João capítulo 7, onde vamos ver ali, né, João falando que Cristo foi ali, não é, subiu, não é, a festa dos tabernáculos. Bem, meus irmãos, ditas essas palavras aqui, introdutórias sobre estes salmos de romagens, não é, sobre o contexto aqui destes salmos, vamos tão somente agora se dedicar à exposição destes versos do Salmo número 120. Bem, meus irmãos, esse Salmo número 120, a maioria dos comentaristas vão nos dizer que aqui tem uma oração. Este Salmo número 120 foi uma oração que o salmista fez, o qual estava clamando a Deus por paz, estava clamando a Deus por livramento de pessoas ali, as quais estavam ali, não é, levantando falso testemunho para este salmista aqui, meus irmãos. Então, podemos dizer que este salmista aqui não estava orando ao Senhor por livramento, por paz. Então, este salmo é uma oração a Deus.
Então, meus irmãos, a partir de agora vamos ver, não é? Os versos destes salmos, vamos começar a expor e vamos ver o que Deus quer falar conosco neste momento. Em primeiro lugar, meus irmãos, no verso 1 e no verso 2, vamos ver que o salmista começa aqui, não é? De fato, orando ao Senhor. Olha o que ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Bem, meus irmãos, vamos ver aqui que o salmista está angustiado. Ele está com a sua alma abatida, como o autor do Salmo 42, não é? O qual estava ali com a sua alma abatida. E o motivo, meus irmãos, da angústia do autor deste Salmo número 120, o interessante, é que é o mesmo motivo da angústia do salmista ali, do Salmo número 42, que o motivo era a opressão dos falsos acusadores, dos difamadores. E o salmista, meus irmãos, aqui, ele na sua angústia, ele clama ao Senhor. Esse verbo clamar, meus irmãos, aqui no hebraico, na língua original, este verbo tem um sentido aqui, meus irmãos, de um clamor constante. Então o salmista aqui, podemos dizer que ele estava aqui dizendo: na minha angústia tenho clamado ao Senhor. E ele diz mais que Ele me ouve, não é? Quando ele diz aqui que Ele me ouve, meus irmãos, ele tem a certeza, não é, que Deus ia o escutar. Por que ele diz isto? Porque possivelmente uma certa vez, em outra ocasião passada, Deus havia lhe ouvido, havia lhe escutado. Então, isto levou o salmista a confiar com mais eficácia em Deus. Levou ele a confiar que Deus o escutava, não é? De uma forma mais eficaz. Por quê? Em outra vez, Deus o escutou. Então, isto o levou a confiar em Deus em sua oração. No verso 2, meus irmãos, aqui, vamos ver o motivo desta oração do salmista. Qual foi o motivo da angústia e do clamor do salmista? Verso 2: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, meus irmãos, o motivo do clamor e da angústia do salmista aqui, meus irmãos, era que Deus o livrasse desses lábios mentirosos e desses povos que tinham aqui a língua enganadora, meus irmãos. O que aprendemos aqui, em primeiro lugar, nesses dois versos, meus irmãos? Aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que quando estivermos angustiados, deveremos clamar ao Senhor e deveremos confiar que Ele nos escuta, que Ele nos ouve. Isso nos traz, meus irmãos, alegria, porque Deus escuta eu e você, homens e mulheres, pecadores, que não são dignos de levantar os olhos ao Deus Santo. Não somos dignos de abrir nossos lábios diante do Deus Santo, como bem disse o profeta Isaías, não é? Sou homem de lábios impuros, estou diante de um Deus 3 vezes santo. Deveremos, meus irmãos, ter essa consciência. Mas todavia, meus irmãos, louvamos pela graça de Deus que Ele nos escuta, como bem o salmista que diz no verso 1, meus irmãos. E Davi nos confirma, meus irmãos, esta verdade no Salmo número 134, verso 15, quando ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Davi tinha essa certeza que os ouvidos de Deus estavam abertos ao seu clamor, meus irmãos. Entretanto, porque Ele nos escuta, meus irmãos, também deveremos ter isso em mente. Porque Ele nos escuta, Ele não é obrigado, meus irmãos, a responder todas as nossas orações. Deveremos também saber disso. Como bem disse o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta ali, no capítulo 5, verso 14, João diz o seguinte: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, meus irmãos, deveremos ter isso em mente. Deveremos saber que Deus nos escuta, Ele nos ouve, claro, todas as nossas orações Deus nos escuta.
Mas outra coisa, meus irmãos, é Ele fazer, não é? Então, não é porque que Deus nos escuta que todas as vezes que nós orarmos a Ele vai responder nossas orações. Então, o que devemos fazer tão somente é confiar na vontade dEle, porque, como o apóstolo João disse aqui, segundo a sua vontade, Ele vai fazer, vai responder nossas orações. E como bem sabemos, né, meus irmãos, o pai sempre quer o melhor para o filho. Às vezes nós pedimos algo ao pai que vai nos prejudicar. E na nossa consciência será o nosso bem. Mas o soberano Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que aquilo vai nos prejudicar. Então, nós às vezes reclamamos e pecamos contra Deus pelas orações não respondidas. Deveremos, meus irmãos, então, agradecer a Deus muitas das vezes pelas orações que Ele não nos respondeu, porque talvez iriam causar maus a mim e a você. Meus irmãos, também aprendemos aqui nesses 2 versos, meus irmãos, que muitas das vezes somos injuriados, né? Somos difamados por pessoas, por ímpios. Quantas das vezes, meus irmãos, os ímpios levantaram falso testemunho sobre nós, não é? Nós que somos crentes, que servimos a Deus, somos íntegros ao Senhor. Não estou falando aqui daqueles crentes que não têm testemunho, não é? Aqueles que vivem uma vida prequessa, uma vida sem dar testemunho de Deus, uma vida sem estar em santificação. Isso daí não, isso daí os ímpios difamam e de fato estão certos em fazer isso, porque aqueles crentes não têm fruto. Mas, meus irmãos, aqueles que vivem uma vida, meus irmãos, íntegra diante de Deus, muitas das vezes são injuriados, né? E são vistos ali, meus irmãos, como com difamações mediante aos ímpios, né? Aqueles que não servem a Deus. E isto, meus irmãos, poderemos levar em conta que é normal. Agora, meus irmãos, muitas das vezes também somos caluniados, difamados dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Como o salmista aqui no Salmo 120, aqui, meus irmãos, os historiadores nos dizem que ele estava em seu lar, na sua terra, e possivelmente ele estava sendo aqui difamado por lábios mentirosos e língua enganadora diante do seu próprio povo. E poderemos ver, meus irmãos, que o Cristo mesmo, ele foi injuriado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Uma certa vez, meus irmãos, levantaram falso testemunho, meus irmãos, a Cristo, até chegar ao ponto de dizer a ele que ele estava expulsando demônios ali, pelo poder de Belzebu, o príncipe né, dos demônios. Está lá em Mateus 12, 24. E Cristo ali diz que eles estavam cometendo uma blasfêmia, uma grande blasfêmia com aquela difamação, a qual, meus irmãos, não seria perdoada por Deus. O apóstolo Paulo também, meus irmãos, ele foi difamado, ele passou grandes perigos entre falsos irmãos. E ele nos diz isto lá em 2 Coríntios 11, 26. Então, meus irmãos, o que deveríamos levar em conta aqui, meus irmãos, é que todos nós, em algum momento de nossas vidas, somos injuriados também, como Cristo foi, somos difamados também. E o que deveremos fazer, meus irmãos, diante de uma situação dessa? Deveremos aprender com Cristo e orar por estes que nos perseguem, por estes que nos difamam. Meus irmãos, deveremos clamar ao Senhor, orar por eles, que Deus, faz efeito o salmista aqui, não é? Livre nós dessas pessoas, para que, meus irmãos, não passemos situações assim de desânimo, não é? Porque isso traz um desânimo para os nossos corações, quando somos, meus irmãos, difamados, quando é levantado falso testemunho diante de nós. Deveremos aprender isso, meus irmãos, a orar por estes, não deveremos se vingar. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, aprendemos isso, né? Vimos a oração do salmista, e essa deve ser o nosso motivo também, não é? Orar a Deus, clamar ao Senhor quando estivermos angustiados, sempre pedir a Deus o socorro, e pedir a Deus também que nos livre de pessoas assim, de línguas enganadoras,
de pessoas que têm os lábios mentirosos. Deveremos pedir livramento a Deus diante dessas pessoas. Que Deus nos livre, meus irmãos, de pessoas assim, porque não é fácil estar diante dessas pessoas. E se isso acontecer comigo e você, meus irmãos, ore ao Senhor por estas pessoas. Em segundo lugar, meus irmãos, agora, no verso 3 e 4, veremos aqui, meus irmãos, que o salmista vai confiar na justiça de Deus. O verso 1 e verso 2, meus irmãos, como vimos, o salmista ora ao Senhor, que o Senhor o livre de pessoas que têm os lábios mentirosos, e possivelmente, diante do contexto desse salmo aqui, Deus não livrou o salmista. Deus ele continuou provando, poderíamos dizer assim, o salmista com estas pessoas. Muitas das vezes, meus irmãos, também Deus nos prova, colocando pessoas assim ao nosso lado. E aqui, meus irmãos, Deus ele está provando o salmista. Então, meus irmãos, o salmista aqui no verso 3 e no verso 4, ele vai tão somente descansar e confiar na justiça de Deus. No verso 3 aqui, ele vai falar para este povo o seguinte, Ele vai falar diretamente àquelas pessoas que estavam difamando ali. Ele vai dizer, que te será dado, o que te será acrescentado, ó língua enganadora? O que te será dado? O que vocês vão receber em troca pelos que estão fazendo comigo? O que vocês vão receber em troca sobre essas suas falsas acusações? Neste verso, meus irmãos, 3, o salmista faz uma pergunta retórica, onde ele mesmo sabia a resposta desta pergunta. O que seria dado em troca então, meus irmãos, pelas mentiras desses homens? O que você faria, o que você faz em troca quando alguém lhe difama, levanta um falso testemunho para você ou para mim? O que eu faço em troca, Então, meus irmãos, o próprio salmista, meus irmãos, aqui, o que ele ia fazer em troca aqui, O que te será dado, o que te será acrescentado aqui? Será que o salmista iria se vingar diante deles? Claro que não, meus irmãos. O salmista sabia, meus irmãos, que a justiça vinha de Deus, o reto juiz, o qual julgaria estes falsos acusadores. O salmista descansa na vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que estes homens maus receberiam pelas suas mentiras? O verso 4 nos responde isso. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Eles recebiam isso, meus irmãos. Setas agudas e brasas vivas de zimbro. Setas agudas do valente, meus irmãos, eram usadas para matar os inimigos de guerra. Então Deus os julgaria de uma forma fatal, como uma flecha afiada. Então, meus irmãos, setas agudas do valente, naquele contexto eles sabiam bem o que significava isto. Em segundo lugar, meus irmãos, aqui receberiam em troca brasas vivas de zimbro. Brasas vivas de zimbro, meus irmãos, ali era uma pequena árvore no deserto, Era zimbro. O zimbro era uma pequena árvore no deserto, onde sua raiz era eficaz para a lenha, que durava queimando por muito tempo. Então, esse zimbro, essa árvore, a sua raiz era usada para carvão, a qual queimava por muito tempo. Então, meus irmãos, temos aqui, diante dessa brasas vivas de zimbro, uma ideia de uma condenação eterna diante destes falsos acusadores, Os quais passariam a eternidade no fogo eterno, no inferno, onde o fogo não se apaga, como bem disse Cristo, lá em Marcos capítulo 9, 43. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui em segundo lugar, nesse verso 3 e 4, é que a justiça pertence a Deus, não pertence a mim e a você. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 12, 19, diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que devemos fazer, meus irmãos, então, diante de uma situação dessa que o salmista estava passando? Retribuir? Pagar o mal com o mal?
ou esperar pela justiça de Deus. Como vimos aqui, meus irmãos, o salmista diz, devemos esperar pela justiça de Deus. É Deus que julga, não cabe a mim e a você. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vimos, não é, a oração aqui inicial do salmista pedindo livramento a Deus dos homens maus. Em segundo lugar, vamos ver, meus irmãos, que o salmista vai confiar na justiça de Deus. E em terceiro e último lugar agora, vamos ver, meus irmãos, o salmista lamentando a Deus por paz. Então, meus irmãos, vamos o que vimos até agora, não é? Verso 1 e 2, o salmista clamando ao Senhor pelo livramento, no verso 1 e 2, que o Senhor o livre, não é, de pessoas dos lábios mentirosos, dos difamadores. O Senhor ali não responde a sua oração, não livra o salmista. Então, no verso 3 e 4, o salmista ali descansa no Senhor, não é? Descansa no Senhor e diz que a justiça vem de Deus. Agora, no verso 5 e 6, o salmista, meus irmãos, volta a orar ao Senhor, volta a clamar a Deus. E ele diz aqui já no verso 5, ai de mim, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O que aprendemos aqui, meus irmãos, nesse verso 5 aqui? O que significa Meseque e Quedar? O salmista está dizendo aqui que ele é peregrino, aqui, não é? Em Meseque e habita nas tendas de Quedar. Meseque, meus irmãos, aqui, para nós compreendermos o que o salmista está dizendo, não é? Deveremos saber aqui um pouco sobre o contexto aqui destas duas cidades, Meseque e Quedar. Meseque era uma nação pagã descendente de Jafé, que era filho de Noé. Essa nação ficava situada na Ásia Menor, ao nordeste de Israel. Já Quedar era uma nação também pagã, que era descendente de Ismael, filho de Abraão com Agar. Essa cidade ficava situada no norte da Arábia, ao sudeste de Israel. Então, estas duas nações, Meseque e Quedar, eram consideradas inimigas de Israel, do povo de Deus. Eram povos pagãos e ímpios. Então, quando o salmista diz que é peregrino em Meseque e habita em Quedar, isto ele não está dizendo de uma forma literal, pois como podia o salmista viver em dois locais ao mesmo tempo, não é? Como podia, meus irmãos, viver assim? E mais, eram cidades distantes uma da outra. Os comentaristas nos dizem que a distância de uma cidade para outra era mais de 1000 quilômetros. Então não poderia, né, o salmista dizer que era peregrino em Meseque e habitava em Quedar. Então, meus irmãos, o que o salmista quer dizer aqui neste verso 5? Aqui. Então, meus irmãos, o salmista usa essas duas cidades como figuras para dizer que está habitando, está peregrinando entre pessoas ímpias pagãs, como os habitantes de Meseque e Quedar, mesmo estando em sua terra, mas os homens eram semelhantes aos ímpios daquelas duas cidades. Então, meus irmãos, o salmista aqui nesse contexto se vê como peregrino em sua própria terra, em sua própria comunidade, meus irmãos. O comentarista Douglas Connelly nos diz o seguinte sobre este verso 5. Ele diz que como peregrino o salmista estava pronto para seguir a um novo destino, a uma peregrinação a Jerusalém, ao templo, para oferecer culto a Deus, para buscar a comunhão santa, a paz com Deus. Então, meus irmãos, quando o salmista diz que ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, ele está dizendo que mesmo estando em sua terra, mas era ali como um visitante, como um viajante, que não estava bem ali. E seu desejo era de sair dali e ir para o templo, adorar o Senhor, e encontrar ali possivelmente os irmãos, a comunhão santa diante do povo de Deus. No verso 6, meus irmãos, o salmista diz que já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Neste verso, o salmista diz que há muito tempo está habitando onde não há paz. Aqui deste verso, meus irmãos, 6, fica claro que o salmista, mesmo na sua terra, entre o seu povo, não tinha paz. E o profeta Isaías, meus irmãos, nos diz que para os perversos não há paz. Então, meus irmãos,
O salmista aqui no Salmo 120 estava vivendo entre perversos, pessoas que não tinham paz, meus irmãos. Como Isaías diz, não é? No capítulo 57, versos 20 e 21. Olha o que o profeta Isaías nos diz. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Verso 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, meus irmãos, no verso 7 aqui concluindo, o salmista diz: eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui? O salmista, mesmo sendo, meus irmãos, difamado, mesmo sendo injuriado, ora a Deus que Deus o livre desse povo, mas ele vê que tem que viver ali ainda naquela nação, diante daquele povo, e ele espera na justiça de Deus, que Deus vai julgar esse povo, com setas agudas e brasas vivas, mas mesmo assim ele volta a clamar a Deus e pede ao Senhor, que ele é um peregrino ali. Ele diz: eu sou um peregrino nessa terra, meu Deus, eu não me sinto bem aqui, porque é uma terra que não habita paz. E ele termina dizendo: mas eu sou pela paz. Então, meus irmãos, aqui Calvino nos diz o seguinte, comentando este verso, que o salmista, mesmo sendo injuriado, queria proporcionar a paz, a reconciliação, mas o povo não quis. E o que aprendemos nestes versos aqui, meus irmãos, é que somos peregrinos também como salmistas neste mundo que vivemos. E muitas das vezes, meus irmãos, não temos paz. E muitas das vezes somos injuriados, somos provados, meus irmãos, e queremos paz. Todavia, meus irmãos, deveremos pensar e analisar que estamos como este salmista, sermos levados a uma vontade de caminhar para a nova Jerusalém, para o novo céu e para a nova terra, meus irmãos? A nossa pátria não é aqui, meus irmãos. A nossa pátria é no céu de glórias, como bem o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 20. Então logo, logo chegaremos lá, no novo céus e na nova terra. Então, meus irmãos, mesmo sendo difamados neste mundo, mesmo sendo, meus irmãos, injuriados por muitos, deveremos descansar em Deus, confiar na justiça de Deus e esperar, meus irmãos, que um dia tudo isto vai passar e, como peregrinos, estamos caminhando para a nova Jerusalém. Lá sim teremos paz eterna, de eternidade e eternidade, com Deus da paz. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Um abraço em todos, em nome de Jesus.